Olá, para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Guedes. Você está no Automação Predial com Sérgio Guedes. Hoje a gente vai tentar mostrar a vocês como os sistemas de climatização, famoso HVAC, se conecta com a inteligência do BMS. Tá? Por exemplo, você sabia que o seu conforto térmico pode ser ajustado automaticamente sem que você perceba? Mas vamos lá. Antes de mais nada, é importante que a gente fale um pouquinho a respeito da sigla HVAC. HVAC em inglês, Heating, Ventilating and Air Conditioning, que traduzido para o português ficou aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Ok? É, vamos lá. Aqui a gente está mostrando para vocês uma base de um sistema de ar-condicionado com base de água gelada. Ok? Então, um sistema de HVAC de água gelada. Por que de água gelada? Aqui embaixo vocês vão ver, tem um equipamento chamado chiller. Chiller, to chill em inglês é esfriar. Então, é um resfriador de água gelada. E ele mostra aqui uma tubulação saindo água fria, indo para a direção dessa caixa aqui, que está sendo tratada como AHU, mas na verdade, ela, aqui no Brasil ela é chamada de UTA, Unidade de Tratamento de Ar, que é a tradução exata de Air Handling Unit, que na verdade é um fan coil mais sofisticado. Isso aqui ele é usado, por exemplo, numa indústria que tem áreas controladas, farmacêutica, alimentação, eletrônicos, tá? E você vê que cada um desses compartimentos aqui deve ter um componente dentro desse fan coil. Aqui, nesse compartimento que está entrando nesse tubo azul, deve ter o coil, que é a serpentina por onde passa a água gelada, que vai auxiliar a climatização do ambiente. Tá? E aqui você tem o retorno da água, que na verdade ela não é quente, ela está menos fria do que aqui. Tá certo? Muito bom. Então, essa caixa aqui é o fan coil, ou a UTA, na verdade. Isso aqui tem vários filtros. Você vai encontrar aqui dentro filtros, e aí no caso dessa da UTA, você vai ter alguns filtros bem definidos, normatizados, segurando partículas muito pequenas. E numa delas você vai ter aqui, por exemplo, o soprador, o fan, o ventilador, que faz com que o ar circule por esse duto preto, que é o duto de insuflamento. Tá? Está insuflando numa boca aqui, numa outra boca aqui. Existe um outro duto que traz o ar de retorno. E ele vem para o fan coil novamente, porque é muito comum você recircular o ar. Aqui você tem uma entrada de ar novo. Por que é comum você circular o ar, recircular o ar? Porque suponha que você está no verão, você está com 40 graus, 35 graus lá fora, e eu preciso colocar aqui dentro 22 graus. Então eu vou ter um trabalho insano para poder baixar de 35 graus para 22. São 13 graus. Aí, o retorno já trocou calor com as pessoas, tal, ele já subiu a temperatura dele um pouquinho, tá? Ele não vai voltar a 22, ele vai voltar a 25, 26, mas é muito mais fácil, mais econômico eu esfriar de 26 para 22 do que de 35 para 22. Gente, nessa imagem vocês têm um diagrama de um fan coil, dá para entender razoavelmente, mas ainda assim é um fan coil que vai ser usado, é um fan coil do conforto, mas é muito mais usado, por exemplo, do Paraná para baixo, porque ele tem uma bateria de aquecimento, tá certo? Esse é um sinalzinho de mais é que é de temperatura alta. E você veja o que está escrito aqui de TCA, trocador de calor de aquecimento, tá certo? É uma serpentina que corre água quente que provém da caldeira. Essa daqui é uma serpentina de água fria com água que vem do chiller, que eu mostrei para vocês na imagem anterior. E aí vocês têm um motor, uma correia acionando um ventilador em espiral.
e ele que é responsável por fazer o insuflamento, tá certo? Então daqui ele vai para o ambiente e tem aqui ainda a simbologia de retorno do ar, que vocês viram da outra vez lá. Vocês vejam que tem um FG aqui que é um filtro grosso, não é um filtro adequado para ambientes controlados, como é o caso de farmacêutica e indústria alimentícia que eu comentei com vocês. Mas ainda assim, ainda tem uma coisa interessante para comentar, que é a caixa de mistura. Então, ele mistura o ar de retorno com o ar exterior, ok? Aqui nós ainda temos um diagrama simbolizando um fan coil, tá? Imagina que essa linha aqui é uma linha que te mostra aquela caixa mais o duto de insuflamento, tá? Isso aqui é a bateria, é a serpentina de água fria. Aqui embaixo você tem uma válvula, simbologia de válvula de duas vias, uma via e outra via. Se tivesse a terceira via, ela apareceria aqui ou aqui. Isso aqui é um atuador motorizado que justamente vai comandar essa válvula. Eu vou explicar para vocês rapidamente como é que é a história. Isso aqui é um sensor de temperatura que ele vai aparecer tanto no ambiente como também no duto de retorno, tá? E aqui um outro sensor de CO2, justamente para poder prever a saturação de CO2 no ambiente, para forçar com que eu entre com ar externo e purifique o ar novamente. Então você tem aqui a entrada de ar externo e um damper de ar externo com um atuador de damper aqui. A mesma coisa, você tem um damper de ar de retorno. Esses caras funcionam em conjunto, tá? Se um está 20% aberto, o outro está 80% aberto. Para que eu tenha 100% de entrada de ar, para não comprometer o esforço do meu motor. Porque ele foi previsto em projeto uma troca de tantos metros cúbicos por hora. Então eu tenho que manter, e esses dampers também foram calculados para isso. Eu tenho que manter 100% na soma dos dois aqui. Quando eu estou com o ar, vou começar a climatizar, e naquela situação, vamos pensar de novo, 35 para 22. Eu começo, eu fecho o meu ar externo e fico só recirculando. Por quê? Eu vou baixando a temperatura, vou baixando a temperatura, mas é sempre ela vai estar bem mais baixa do que estiver lá fora, se eu coletar o ar do lado de fora. Cheguei no ponto no set point, que é de 22 graus, ok. Aí eu começo a modular a minha válvula de água gelada e vou fechando a minha válvula de água gelada, porque eu não preciso esfriar mais o ambiente. Ele já chegou no ponto. Como é que eu vou economizar? E como é que isso faz eu economizar dinheiro? Na verdade, eu estou consumindo menos água gelada. O chiller é um grande consumidor de energia elétrica. Se eu estou economizando água gelada, consequentemente eu estou economizando energia, porque eu não estou usando, eu estou precisando de menos água gelada. Ele vai produzir menos água gelada para mim. Isso, multiplicado por todos os fancóis do empreendimento, é fantástico. Muito diferente do que você ficar com uma válvula aberta a 100% o tempo todo, o dia inteiro, sem controle. E é mais ou menos isso que acontece quando você não tem automação. Ela liga, vai para 100%, às vezes esfria demais, você perde um pouco o ponto de conforto por conta dessa válvula aberta. Mas ok, então beleza, estamos com esse damper de ar externo fechado e chegamos a 22 graus. E assim ele trabalha durante um tempo. O tempo todo esses dois sensores estão coletando informação e mandando para minha controladora, que não aparece aqui, minha controladora da automação, e ela recebe e fala assim: opa, temperatura tá ok, tá. E a saturação de CO2? Opa, começou a saturar CO2. Então eu começo a abrir o meu damper de ar externo dentro daquela proporção. Abrir 10% lá, ok, então eu fico com 90% no meu ar de retorno. Somando os dois dá 100%. E eu começo a acompanhar. Está baixando a concentração de CO2? Não, eu preciso abrir mais. Ok, abro mais 10%, mais 20%, de acordo com a programação que você fizer. Mas você está usando aí uma saída analógica para modular a abertura do damper de ar externo e do damper de ar de retorno. Essa é a ideia
geral do funcionamento de um fan coil de conforto. Eu não estou falando nem de controle de pressão, nem de controle de umidade, nada. Isso aqui é um fan coil de conforto para um condomínio comercial, para um shopping center, ou algo assim, ok? Olha, só para ilustrar, eu resolvi colocar uma foto um pouco ampliada, dando destaque só para o dumper. O dumper é isso aqui. Certo. Tem vários formatos, alguns são redondos, outros têm duas lâminas, três lâminas, quatro lâminas, mas o importante é que ele tem um atuador eletromecânico aqui que vai estar conectado a uma saída analógica da controladora, para que ela possa, ou uma saída proporcional, que é a mesma que a analógica, mas ela pode dar um pulso e ele abre 10%. Ela dá outro pulso, ele abre mais 10%. Se ela der dois pulsos, ele abre 20%. Ou não, se você colocar um percentual nela, eu mando abrir 20% e ela vai abrir 20% direto. Então tem as duas possibilidades, mas enfim, o atuador é o responsável por movimentar o damper e ele recebe ordem da controladora que analisou as informações que vieram dos sensores de CO2, por exemplo. Ok? A gente está finalizando esse bloco, mas eu tinha que falar alguma coisa para vocês a respeito da economia da energia, não tenha dúvida. Então, eu citei na economia de água gelada, quando você fecha e abre, ou quando você fecha a válvula de água gelada, quando ela não é necessária, para não desperdiçar água gelada, mas também não aparece naquele slide, mas a gente pode ter o inversor de frequência atuando no motor do fantóio. O inversor de frequência, para quem não sabe, ele modula também a frequência do motor, fazendo com que ele gire mais rápido ou mais devagar, e eu economizo energia toda vez que eu diminuo a frequência dele. Isso pode ser feito não só nos motores dos fancoils, como também todos os motores de bomba que bombeiam a água, água gelada produzida pelo Chile, pela central de água gelada. Gente, estamos chegando ao final desse tópico. Eu preciso destacar a economia de energia proveniente dessa integração do HVAC com o BMS. Uma parte eu falei com relação à produção de água gelada. Toda vez que você modula a válvula, fecha a válvula, por não ser necessário mantê-la aberta, você está economizando água gelada, consequentemente energia elétrica. Mas a gente não falou, por exemplo, de uma outra situação. Os motores do fan coil podem ser acionados por inversores de frequência. O inversor de frequência, ele manda uma energia elétrica variável para o motor, de forma que ele a economizar quando eu não precise soprar, não preciso trocar mais ar para aquele ambiente. Então, eu reduzo o inversor de frequência e me dá outra economia de energia. Nesse caso, imagine você multiplicando a quantidade de fan coils que você tem pelo empreendimento. Você tem um conforto, além disso, você tem um conforto térmico que está sendo ajustado constantemente, você nem percebe. E você ainda vai ter os diagnósticos rápidos, mostrando as causas das falhas, você vai ter os alarmes de quando pontos críticos forem atingidos, e assim vai. Você vai ter os dados armazenados para uma análise gerencial. Enfim, tem muita coisa boa nessa história toda, tá? Bom, no próximo bloco a gente deve ver os diferentes tipos de sensores e atuadores que são usados na automação predial. Mais uma vez eu peço a gentileza de vocês curtirem o vídeo, compartilharem, se inscrever no canal e deixar pergunta, comentário, compartilhar com alguém que possa se interessar por essa história, tá bom? Obrigado.